Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho, estamos aqui no nosso canal Espírita e é uma alegria poder estar estudando sempre com vocês, aprendendo, refletindo, buscando, espiritualidade, que é o sentido maior da vida, a transcendência, nos qualificarmos como seres humanos, nos melhorarmos, nos aprimorarmos. Este é o sentido da vida, nos tornarmos melhores para melhor servirmos aos nossos semelhantes. E hoje trazemos uma reflexão muito curiosa, empolgante e também polêmica, né? É sobre a reencarnação do imperador Dom Pedro II. Nós vamos conversar sobre isso, porque no meio espírita e espiritualista tem se conversado muito sobre a reencarnação de Dom Pedro II. Muitas pessoas estão cogitando que Dom Pedro II estaria reencarnado neste momento, que é um momento histórico do país, né? Então, alguns defendem a tese de que Dom Pedro II estaria reencarnado e seria o atual presidente Jair Bolsonaro, e outros acreditam que Dom Pedro II reencarnou no Brasil e é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de desdobrar o tema, duas coisas que eu gostaria de sinalizar. Primeiramente, há no meio espírita um pessoal assim, com um preciosismo tão exagerado, um pessoal que não pode debater determinados assuntos, né? Eu acho muito curioso isso e parece uma estratégia trevosa, porque as pessoas conversam sobre tudo, sobre todos os temas, passam a semana inteira tratando de frivolidades, de bobagem, de questões da internet sem a menor importância. E quando alguém, algum estudioso espírita, alguém que divulga a doutrina espírita, trata de um tema do cotidiano, às vezes um tema polêmico, essas pessoas que não fazem nada ou quase nada de divulgação da doutrina vêm criticar aqueles que estão abordando temas do cotidiano à luz da doutrina, como se separasse aquela antiga dicotomia, né? Espiritualidade não tem nada a ver com a vida cotidiana, sabe? A pessoa que dentro do centro fala baixinho, ora, quase gemendo, quase cantando, mas durante o dia, tem pessoas que na rede social você não vê uma postagem espírita, por exemplo. A pessoa é espírita, não divulga uma frase, não uma frase proselitista, mas um conteúdo, né? Mas dentro do centro espírita está ali, né? O espiritual separado da vida. Essa dicotomia não é correta. Jesus não viveu isso, Jesus vivia a espiritualidade no cotidiano. Não pregando na cabeça das pessoas para converter para A, B, C ou D, mas falando e vivendo a espiritualidade. Então, graças a Deus que a maturidade nos traz a libertação desse pessoal que não produz e que é especialista em maledicência. São os maledicentes de plantão, né? Que ficam ali à cata para criticar, realizam pouco, né? Eu não costumo dar muita atenção a esse pessoal, mas de vez em quando é preciso dizer, né? Isso é errado. Vamos divulgar. Qualquer tema pode ser analisado à luz da doutrina espírita. Qualquer tema, porque sempre trará luz ao nosso entendimento. Então esse preciosismo, e não pode falar disso, não pode falar daquilo, isso é bobagem. Nós podemos falar de tudo. Porque se a doutrina não nos liberta para falar, então qual a serventia? Não é verdade? Bem, então vamos conversar um pouco. O pessoal acredita que o atual presidente seja a reencarnação de Dom Pedro II, e eu vou mostrar aqui, né, a tese, as duas teses, né? É preciso entender que, de fato, o Brasil é um projeto do alto. O Brasil é um projeto de Jesus Cristo. Na verdade, o planeta Terra, né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, o Brasil é apresentado como uma pátria que recebe uma missão sagrada de divulgar o Evangelho.
de ser o epicentro da difusão do evangelho no planeta. Nós somos a maior nação católica do mundo, a segunda maior nação protestante, a maior nação espírita do mundo. Então a gente vê que o Brasil tem uma missão muito especial. Aqui reencarnaram seres luminosos, como Francisco Cândido Xavier, como Irmã Dulce, como várias lideranças católicas, né? Nós temos a figura de Divaldo Pereira Franco e quantos outros trabalhadores espíritas. Então, Dom Helder Câmara, né? Uma figura emblemática no cenário nacional. Quantos trabalhadores do Cristo nos diversos setores da sociedade divulgando a mensagem de Jesus. Nós temos figuras como Leonardo Boff, nós temos grandes seres comprometidos de todos os lados da vida política, né? São religiosos que tendem para um lado ou para o outro, mas que a gente sente que são seres com um compromisso muito forte com a mensagem de Jesus. Então, o Brasil, não que o Brasil seja melhor que outras nações, porque para Cristo todos somos irmãos e todos estamos sob a égide, o comando e os cuidados amorosos dele, né? Mas dentro do projeto de espiritualização do planeta, o Brasil tem essa tarefa especial, né? O movimento espírita, por exemplo, internacional, é quase todo realizado por brasileiros que lá estão, né? Excetuando Portugal e alguns outros poucos países europeus que já têm os seus espíritas locais, a gente vê que o movimento espírita no mundo é alimentado pela presença dos brasileiros. Muito bem, então vamos aqui às teses, né? Pode parecer uma tese infantil de alguns, mas nós vamos analisar, nós vamos conversar aqui sem brigar, né? Então, vamos entender quem é Dom Pedro II, né? Considerado por muitos o maior estadista de todos os tempos do Brasil, um homem de muita bondade, de muita inteligência, que teria vacilado na Guerra do Paraguai, que teria tido uma ação excessiva, o que teria sido alertado para ele antes de reencarnar, e ali teria sido uma falha, mas no geral ele foi um homem muito bom, né, para o Brasil. Bem, Dom Pedro II, segundo a espiritualidade, os espíritos comunicaram dizendo, através de Chico Xavier, neste livro já citado, seria a reencarnação daquele soldado romano Longinos. É aquele soldado responsável por enfiar a lança no Cristo e matá-lo. E quando o Brasil foi organizado, esse soldado romano, num diálogo com Cristo, recebeu do Cristo a missão de ter uma tarefa importante nas terras brasileiras e reencarnou como Dom Pedro II. Naturalmente, depois de passar por muitos processos de burilamento, de sofrimento, de dor, o que ele também narra, o que ele também fala na obra, que também é dito neste livro. Mas ele recebe, o soldado Longinos, o soldado romano, a missão de reencarnar no Brasil e cumprir, né, e governar o Brasil ele ficou 49 anos no comando, né? 49 anos no comando. Bem, o pessoal que diz que Bolsonaro é reencarnação de Longinos, no caso de Dom Pedro II, afirma o seguinte: o Bolsonaro, ele, como militar, era paraquedista e num dos saltos ele quebrou as duas pernas. Então, o pessoal que defende a tese diz que ele quebrou as pernas porque, na época de soldado Longinos, né, de soldado romano, os soldados romanos eram responsáveis, alguns deles, por quebrar as pernas dos crucificados, né? Havia essa prática. Com Cristo não aconteceu, ele usou da lança, mas com outros crucificados eles quebravam os joelhos para acelerar a morte dos crucificados. Uma coisa tenebrosa, né? Mas era assim que acontecia. Então a galera que defende essa tese de que Bolsonaro é Longinos diz que ele quebrou as pernas nesse processo
né, de receber de volta a lei do retorno, né, a colheita por ter feito aquilo no passado. E a facada que o presidente recebeu nas eleições, na campanha de 2018, seria por ter ele, né, enfiado a lança e matado também Jesus na cruz. Estaria num processo de resgate. Então, e o outro elemento é que dizem que Bolsonaro admira muito Dom Pedro II, faz referências a ele, e isso leva o pessoal também a crer que poderia ser ele reencarnado. O pessoal que acredita que o ex-presidente Lula seja Dom Pedro II, na verdade é um grupo muito ligado a um conhecido médium, que é o médium Benjamin Teixeira de Aguiar. Benjamin Teixeira de Aguiar foi espírita durante muitos anos, hoje realiza um outro trabalho também no campo da espiritualidade, no Instituto Salto Quântico. Ele não está mais vinculado ao movimento espírita brasileiro, mas é um médium, é uma pessoa notável, um homem de uma inteligência incomum, merece todo o nosso respeito, como todo líder nobre e digno, né? Então, o nosso abraço. Eu não conheço pessoalmente, mas acompanho muitas preleções dele. E foi Benjamin que disse que Lula é a reencarnação de Dom Pedro II. A tese do Benjamin, né? A tese mediúnica, vamos dizer assim, ele diz que Dom Pedro II se sentia muito culpado por ter sido rico, por ter nascido num lar rico, e que isso fez renascer no Nordeste brasileiro, numa condição pobre. Ele, na condição de Dom Pedro II, teve que distribuir riquezas aos ricos. Isso fez renascer com essa missão de ajudar os pobres brasileiros. Ele diz que Dom Pedro II falava vários idiomas. Na verdade, Dom Pedro II falava 23 idiomas, fluentemente falava 17 idiomas. E aí, a fala do Benjamin diz que nessa atual encarnação, mal ele fala um, né? Eu discordo do Benjamin nesse aspecto, eu acho que ele se comunica muito bem, né? O valor de cada um tem, né? A gente tem que reconhecer. Eu acho que ele tem, o ex-presidente Lula se comunica muito bem, né? Tem o dom, inclusive, da comunicação. E Benjamin diz que ele não preparou a filha, como Dom Pedro II, não preparou a princesa Isabel para assumir o governo e teve que, na atual encarnação, preparar Dilma Rousseff para substituí-lo. Bem, são as teses dos dois, né? Eu acho as duas teses frágeis, né? Mas também não estou aqui para dizer se uma é verdadeira, a outra é falsa. Não, não é isso. Eu gostaria de deixar que vocês refletissem. O que eu acho interessante é a percepção de que o espírito pode retornar, né? E quando retorna melhor para realizar mais, né? Nossa, seria muito bom se Dom Pedro II estivesse conosco, né? Independente da figura que fosse, para realizar um ministério, né, de luz, de crescimento, de liberdade, de paz, porque um espírito dessa natureza só pode trabalhar nesse caminho, né? Curiosamente, no livro, Cristo diz algo a Longinos, né? Antes de reencarnar como Dom Pedro II, Longinos ouve do Senhor o seguinte, que se ele cumprisse a missão com zelo, né, ele não precisaria mais reencarnar na Terra. Fica claro ali que Longinos já tinha passado por muitos sofrimentos. Então, eu acho que esse negócio dele voltar para resgatar, né, o que ele fez a Cristo, o que ele fez a outros, não bate muito bem com a tese, porque ele já tinha passado até aquele momento, quando reencarna como Dom Pedro II, ele já tinha resolvido todas essas questões, então não precisaria reencarnar agora para passar por elas, né? E excetuando a questão da Guerra do Paraguai, quando ele excedeu, talvez isso tenha prendido a Terra, talvez realmente ele tenha que reencarnar ou já esteja reencarnado, né? Mas o que importa é entendermos que o Espírito retorna, né? E que pode retornar para ajudar o Brasil. Gostaria muito de ouvir vocês, né? Vocês podem colocar no comentário
sobre as duas teses, né? Nós não temos a menor condição de afirmar A ou B, né? E o nosso objetivo aqui é refletir sobre essa possibilidade do retorno, que nós estaremos sempre voltando ao proscênio terrestre para realizar um périplo de luz, né? De amor, de vivência no bem, de prática do bem. Seja no campo da política, da religião, da filosofia, da educação, do comércio, da tecnologia, onde for, porque estamos sempre caminhando para mais alto. Devemos sempre buscar o conhecimento que liberta e o amor que felicita. Então, nenhum problema de abordarmos essas teses. Uma coisa importante, abordarmos com respeito e com educação. O momento é delicadíssimo da história do Brasil. Vamos buscar a sintonia com o bem para fazermos a melhor escolha, ok? Quero agradecer vocês que estão sempre aqui no canal, prestigiando as nossas reflexões, né? Que a gente possa prosseguir nessa jornada, crescendo e aprendendo. E eu conto com você. Se você não se inscreveu ainda no canal, bate o dedão aí nesse botão vermelho, inscrever-se agora. Compartilhe este vídeo com pelo menos 2 pessoas, não custa nada. Convida sua avó, seu avô, tio, tia, bisavó, para se inscrever também no canal, seu filho, e nos ajude. A nossa meta é atingirmos 5.000 inscritos, né? Nos ajudem. Muita luz, muita paz, que tenhamos dias de paz, de serenidade. E eu já comentei no vídeo anterior, após essa eleição, após o resultado das eleições, tenhamos muito cuidado com os debates, com as redes sociais, que possamos ter dias de muita vigilância para não termos problemas graves no campo da violência, da agressividade, né? No campo dessas coisas terríveis que nós precisamos vencer, ainda oriundas da nossa animalidade. Que Jesus, o Mestre Excelso e o Governador Planetário, nos abençoe.